Oi! E aí, rapaziada, beleza? Prontos para mais uma videoaula? Então, agora nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Eu falei que a subtração e a adição era só um café com leite. Agora o negócio começa a ferver um pouco mais. Só que tem que tomar cuidado para não confundir as regras das duas na hora de fazer as operações, tá ok, pessoal? Então, prepara aí o caderno, o lápis, a borracha e taca-lhe pau, marco velho, meu. Vamos nessa. Então, vamos lá, as operações com números inteiros. Então é isso aí, pessoal. Para você começar a ter assim, uma compreensão básica de como se comportam os números inteiros na multiplicação e na divisão, uma das maneiras é você pensar em um ciclista, por exemplo, andando em cima de uma reta, como se fosse a reta numérica, ok? Os números positivos estão a leste, à nossa direita, para quem está olhando para o vídeo, e os números negativos eles crescem para o oeste, à nossa esquerda, ok? Agora veja só, eu tenho um produto onde aparecem dois fatores, o 5 e o 2. Eles estão sendo multiplicados e os dois são fatores positivos. Vamos ver como se comporta isso. Imagine só. O primeiro fator, ele representa a direção e a velocidade do ciclista, ok, pessoal? Então, se você observar bem, você vai notar que o ciclista, o primeiro fator é o 5 e ele é positivo. Portanto, se ele é positivo, olha aqui, ele está na direção leste, ou seja, está indo para a direita, numa velocidade de 5 km por hora, ok? Olha o 5 aqui, ó, 5 km por hora, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro fator representa a velocidade e o sentido em que ele está pedalando. O segundo fator, ele representa o tempo. Ele representa se o tempo é no futuro ou no passado e representa também a quantidade de tempo. Então percebam, quando o tempo é positivo, a gente está falando de futuro, ok? E enquanto aqui está o número 2, significa que é o que? 2 horas. Tudo bem? Grava bem isso aí. Primeiro fator, velocidade e direção. Segundo fator, tempo e quantidade de tempo. Tá certo? Então, olha só. Ele está a 5 o quê? 5 km por hora. Andando para a direita. Significa que ele vai rodar 2 horas. É futuro. Ele vai rodar 2 horas. Então, o resultado desse produto vai me dizer aonde ele estará daqui a 2 horas andando a uma velocidade de 5 km por hora. Ok? Obviamente, ele estará em 10, ou seja, a 10 posições ao leste, ok? 10 posições ao leste. É onde ele estará daqui a 2 horas andando numa velocidade de 5 km. Notem uma outra ocasião. Agora, percebam que o primeiro termo é negativo. Então o ciclista mudou de direção, ele está indo agora para o oeste, ele vai para o sentido dos números negativos. Quando isso acontece, ok? Eu tenho que prestar atenção agora no detalhe. O primeiro é negativo, mas o segundo fator ainda é positivo. Então o tempo ainda se trata do futuro, ok? Ainda se trata de aonde ele vai chegar. Ele vai chegar aonde? Andando a uma velocidade de 2 km por hora. Durante quanto tempo? Durante 3 horas. Lembre-se, o segundo fator é o tempo. Ele determina se é futuro ou se é passado e a quantidade. Então, andando a uma velocidade de 2 km por hora
no sentido oeste, porque ele é negativo durante 3 horas, aonde esse ciclista irá chegar? Ele irá chegar na posição -6. Correto, pessoal? Mais uma para a gente pensar. Neste momento, nós temos os dois fatores negativos. Então, presta atenção. O ciclista está andando para a esquerda. A gente está falando de passado, porque o 2 é negativo. Então, eu tenho que pensar da seguinte maneira. Ele está em 0. Aonde ele estava há 2 horas atrás, já que o tempo é negativo, então a gente está tratando de passado, aonde ele estava 2 horas atrás, sendo que se agora ele está em 0, ele estava rodando a 4 km por hora. Quantos quilômetros ele rodou? Ora, 4 km por hora em 2 horas dá 8 km. Mas eu quero saber aonde ele estava para chegar aqui, sabendo que ele estava vindo do lado leste. Se ele estava vindo do lado leste, ele andou 8 km para chegar no 0, é óbvio que ele andou 8 km, então ele estava na posição 8 em leste, ou seja, 8 positivo. Tá certo, pessoal? Mais uma para a gente pensar. Agora eu tenho o primeiro termo, o primeiro fator, aliás, positivo, e o segundo fator negativo. Neste caso, o primeiro fator é positivo, então ele está no sentido leste, ok? A quantos quilômetros por hora? A 3 quilômetros por hora. Além disso, eu tenho a informação de que o tempo é passado, porque é negativo. Tá vendo só? Quando o tempo é negativo, a gente está falando de passado. E nós falamos de 3 horas. Então, o que eu tenho que pensar? Se ele está em 0 agora, ele estava rodando numa velocidade de 3 km por hora, vindo de oeste para leste. Em 3 horas, quantos quilômetros ele rodou? Obviamente, ele rodou 6 km. Para ele estar em 0 agora, só há uma maneira. É de que há 3 horas atrás ele estivesse em -9. Ok, pessoal? Certo? -9. Se ele rodou 9 km, por isso que agora ele está na posição 0. Significa que ele estava em -9, já que nós estamos falando de passado. Ok? Para entender melhor, pessoal, como é que se comportam os números, então, inteiros em multiplicação e divisão, além da ideia do ciclista, você pode usar também essa tabela. Lembra da tabelinha de soma e subtração? É bem parecida, por isso até eu peço, tomem cuidado para não confundir na hora de fazer as operações, ok? Então vamos lá. Nessa tabela, quando os sinais são iguais, veja só, menos com menos e mais com mais, na multiplicação e divisão de números inteiros, o resultado sempre será positivo. Então, menos com menos, mais com mais, o resultado é mais. Já quando os sinais são diferentes, menos com mais ou mais com menos, o resultado será sempre negativo, ok? Então, a gente está se referindo aqui a dois termos. Quando eu tenho dois termos com sinais iguais, na multiplicação ou divisão, o resultado será positivo. Dois termos com sinais diferentes, na multiplicação e divisão, o resultado será negativo, ok? Aí tem alguns exercícios e eu gostaria que você agora desse pause no vídeo. Já tem um de lambuja aí só para você entender mais ou menos como se trabalha. E aí resolve, depois a gente continua a correção, ok? Ok, então veja só, já temos dois agora, certo? Olha aqui, ó, -8 vezes -4, dois números inteiros com sinais iguais, o resultado é positivo.
Já o 8 vezes 4, também os sinais são iguais, o resultado é positivo. Isso daí nós já estamos acostumados. Agora, olha só. Menos 8 vezes 4, sinais diferentes, o resultado é negativo. E o 8 vezes menos 4, também, sinais diferentes. 8 vezes 4, 32, o resultado é negativo. Ok, pessoal? Agora, na divisão, se procede da mesma maneira, tá certo? Você tem que entender que é para multiplicação e divisão, que os sinais, quando são iguais, o resultado será positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá aí alguns exemplos. Eu gostaria que você agora desse pause no vídeo e tentasse fazer esses exercícios seguindo a regra da tabela ou usando o método do ciclista como raciocínio para responder esse exercício, tá certo? Dá pause aí no vídeo e manda ver. Ok? Então é isso aí. Vamos à resolução desses exercícios. Então, olha só. Eu tenho 8 negativos dividido por 4 negativos. A tabela me diz que na divisão de números inteiros de sinais diferentes, o resultado sempre será positivo. Então eu divido 8 por 4, que dá 2, e o resultado será positivo. É simples, não é, galera? Olha o outro. 8 dividido por 4, os dois são positivos, então o sinal também será positivo do resultado, porque sinais iguais, resultado positivo. Continua sendo 2. Menos 8 dividido por 4, veja só, são sinais diferentes. Tem que tomar cuidado, pessoal, para não confundir, que olha aqui, ó. Aqui a gente está falando de divisão. Tendo o sinal de divisão, não pode esquecer que os dois termos, eles também têm cargas, tá? O 4 não tem nada na frente dele, mas eu posso ter certeza que é como se tivesse 4 positivo. É como se tivesse entre parênteses um sinal de mais aqui no meio. É 4 positivo, tá certo? Então eu estou dividindo 8 por 4, os sinais são diferentes, o resultado é negativo. No exercício seguinte, 8 dividido por menos 4 ocorre a mesma coisa. 8 dividindo por 4 dá 2. Se os sinais são diferentes, o 8 aqui não tem nada porque ele é naturalmente positivo. Então vai ficar 2 negativo também. Agora olha só. Temos aqui operações com números inteiros. Tem aqui um exercício para você tentar fazer, ok? Só que agora você tem que obedecer certas regras. Não pode esquecer que primeiro vem o que está dentro do parênteses, não pode esquecer depois das chaves e obedecer a regra de hierarquia dos sinais também, tá certo? Multiplicação e divisão primeiro, depois soma e subtração, ok? Dá pausa aí no vídeo e tenta fazer, depois a gente vai para corrigir, tá certo? Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Vejam só, eu tenho uma multiplicação dentro dessa chave que não vai me atrapalhar, eu posso resolvê-la agora. É 7 vezes menos 2. Lembrando que sinais diferentes, resultado negativo. Dentro da outra chave eu tenho, dentro do parênteses, dois números inteiros de sinais diferentes. Percebam que aqui não está acontecendo nenhum tipo de operação diferente, não está tendo nem divisão, ó, e nem multiplicação. Então é só lembrar da tabelinha daquela aula anterior. É números inteiros de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então fica assim. 7 vezes menos 2 dá 14 negativo. E menos 8 com mais 5, subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar menos 3, ok? Depois nós temos 7, aliás, 14 negativo, sobrou 5 dentro da chave, vai ficar 14 negativo com 5 negativo, que dá 19 negativo. E menos 2 vezes menos 3, sinais iguais, resultado positivo, vai ficar assim. Menos 48 mais 38 dividido por menos 19 menos 6. Já que os dois aqui têm sinais iguais, o resultado ficou positivo. Ok?
Agora o que acontece? Quando eu tenho um sinal negativo na frente do parênteses, ou da chave ou do colchete, a gente inverte o sinal do que está lá dentro. Eu poderia ter feito isso antes, mas como a gente está começando agora, deixei para o finalzinho, ok? Então, sinal de negativo na frente do parênteses, na frente de chave ou de colchete, inverte tudo que está lá dentro. Porque sabe o que acontece, pessoal? É como se tivesse aqui, ó, uma multiplicação de menos 1 vezes 6, ok? Então vai dar menos 6. Por isso que ficou menos 48 menos 2 menos 6 é igual a menos 56. Tá certo? Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, desliga o vídeo aí, tenta fazer de novo e depois volta a assistir para ver onde é que você está errando. E é assim que se aprende, beleza, galera? É isso aí, galera. Termina aqui mais uma aula, então, de números inteiros, ok? Multiplicação e divisão. Espero que vocês tenham gostado, que ajude aí nos estudos, tá certo? Ficou com dúvida? Volta lá no vídeo, assiste mais algumas vezes e assim você vai se fortalecendo a cada dia mais na matemática, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês e adiós, amigos, e hasta la vista, baby!